Vamos fazer um resumo rapidinho da aula anterior? Então, na aula anterior, o Bruno te mostrou que, segundo os estudos da psicologia do desenvolvimento, nós, seres humanos, evoluímos ao longo da nossa vida por estágios. Se somos ativos no nosso desenvolvimento e temos um crescimento psicológico saudável, nós vamos aumentando a nossa complexidade a cada estágio. Esse aumento da complexidade é o que torna a nossa vida mais rica. Os desafios anteriores, que antes pareciam grandes, se tornam mais fáceis de lidar. Aprendemos a liberar o nosso potencial e a vida vai ficando cada vez mais interessante e mais navegável. Nós enxergamos mais, podemos mais. E exatamente por você poder mais, você passa a enxergar possibilidades e desafios que antes eram ocultos para você. Como uma criança que acabou de aprender a andar e olha um doce em cima da mesa e pensa: se eu subir naquela cadeira, eu consigo chegar naquele doce. Pelo fato dela agora conseguir andar, novas possibilidades e novos desafios surgem para ela. E a vida ficou mais interessante do que era antes. Mas esses novos desafios requerem novos aprendizados, novas habilidades, para que você possa usufruir do seu novo estágio de desenvolvimento e continuar caminhando em sua evolução. E essa é a fonte da crise existencial que te trouxe até esse curso. Você está buscando novos conhecimentos e habilidades que te permitam pegar esse pote de doces que está em cima da mesa, mas que você ainda não sabe muito bem como fazer para pegar. Esse curso foi desenhado para falar com pessoas como você, pessoas que atingiram o estágio da autorrealização e que estão buscando um sentido maior para suas vidas. Pessoas que querem não apenas viver bem, com prazer e conforto, mas também querem viver com significado. Pessoas que enxergam que ter uma vida com sentido é uma oportunidade para viver melhor, mesmo que isso traga novos desafios. Pessoas que estão prontas para dar um salto de complexidade. E você também aprendeu o que você precisa fazer para viver de fato o estágio da autorrealização. Você precisa ganhar consciência de qual é o seu propósito de vida. O seu propósito é a sua bússola interna, a sua nova habilidade que você precisa desenvolver se você quiser viver o estágio da autorrealização, liberar o seu potencial e poder criar uma vida com mais prazer e significado. Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou a Larissa Mongai e você está na segunda aula do curso introdutório gratuito Meu Propósito de Vida. E nessa segunda aula você vai dar mais um passo na sua jornada rumo ao encontro do seu propósito. Na aula passada, nós também falamos que o tema propósito tem sido exaustivamente estudado e que a ciência já comprovou inúmeros benefícios que pessoas com propósito desfrutam. São mais felizes, realizadas, com mais foco, têm melhor saúde física e mental, isso só para citar algumas coisas. Os resultados dessas pesquisas são bem recentes, mas ao longo da nossa história, grandes nomes que atingiram estágios elevados de desenvolvimento já falavam da importância de ter um propósito. Então olha só esses exemplos. Se quiser ter uma vida plena, prenda a um objetivo e não às pessoas e nem coisas. Albert Einstein. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. William Shakespeare. Uma vida sem propósito é uma morte prematura. Goethe. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Nietzsche. A vida é simplesmente uma oportunidade, uma abertura. Depende do que você faz dela. Depende de que sentido, que cor, que canção, que poesia, que dança você dá à vida. Osho. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre porquê. Mark Twain. Agora, se o estágio da autorrealização já está presente há muitas gerações, se as religiões e os filósofos também falam da importância de termos um propósito de vida há séculos, por que esse conhecimento parece ainda ser tão oculto e tão distante para nós? Por que a gente não aprende isso nas escolas e em casa? Por que só agora parece que isso está se tornando importante e conhecido para a sociedade? A resposta para essas perguntas traz um fator de urgência nesse processo todo. Nessa aula nós vamos te mostrar algo bem importante que tem impactos diretos no seu futuro. Lembra que na aula anterior o Bruno falou que a sua dor existencial tinha 2 origens? Então até agora nós falamos da origem interna, aquela que está ligada ao seu desenvolvimento psicológico. Então agora nós vamos falar da segunda origem, aquela que está ligada ao externo, ligada ao mundo em que nós vivemos e ligada às muitas mudanças que estão acontecendo. Você já reparou como o mundo está acelerado? Todos os dias surgem novas tecnologias, muitas mudanças sociais acontecendo, novos valores emergindo que inclusive conflitam com os valores antigos. Tudo parece acontecer tão rápido que é difícil assimilar e parece que o tempo todo a gente está sendo atropelado. De fato, o mundo está ficando mais complexo e essa é a palavra-chave da nossa aula: complexidade. Ignorar o aumento dessa complexidade pode ter muitos impactos negativos na sua vida, porque ignorar a complexidade é simplesmente ignorar a realidade que você está vivendo hoje. Nos best-sellers Sapiens e Homo Deus, o historiador Yuval Noah Harari
relata como tem sido o desenvolvimento das sociedades humanas e ele explica em detalhes por que nós estamos vivendo o melhor período da humanidade. Eu sei que isso pode parecer estranho a partir da nossa perspectiva pessoal, afinal parece que o mundo está ficando cada vez mais louco, mas se olharmos historicamente, ele tem muita razão. Eu tenho quase certeza que você e muito provavelmente seus pais e até mesmo seus avós não tenham vivido uma guerra, um período de fome ou uma grande epidemia. E isso é inédito na história da humanidade. E o Val nos mostra que nossos antepassados ou morriam em alguma guerra, ou morriam porque não tinham comida suficiente, ou morriam por questões climáticas, ou morriam por epidemias e doenças como cólera, sarampo e varíola. E isso era o normal, era o que acontecia com a maioria das pessoas, todos os anos, todos os dias. Hoje, por mais que ainda existam guerras, fomes e epidemias, elas atingem um número significativamente menor de pessoas do que antigamente. E isso inclui você. Antigamente, viver até os 40 anos era uma conquista. Viver bem até os 40 anos, sem passar por nenhuma dessas calamidades que eu falei, era um sonho para pouquíssimas pessoas. Hoje, os cientistas falam que os 80 anos serão muito em breve os novos 50, o momento em que estaremos entrando na terceira idade. E o que isso tem a ver com você? Bom, duas coisas. Primeiro, até recentemente, poucos seres humanos tinham um desenvolvimento psicológico saudável ao longo de suas vidas por conta das guerras, da fome e de doenças. E segundo, poucas pessoas atingiam idades mais elevadas para poderem atingir estágios de desenvolvimento mais elevados. Então, resumindo, pouquíssimos seres humanos atingiam o estágio da autorrealização e justamente por serem poucos, esse assunto nunca ganhou relevância e importância social. Então, apesar das filosofias e religiões já trazerem esse conhecimento e falarem sobre a importância da gente ter um propósito em nossas vidas, esse conhecimento interessava a pouquíssimas pessoas. A maior parte das pessoas nem entendia o que significava isso. Imagina, você acha que alguém que está vivendo em uma zona de guerra ou lutando pela refeição do dia vai parar para ouvir falar sobre propósitos de vida? Isso não faz sentido, porque ela não está vivendo esse estágio de desenvolvimento. Suas motivações estão todas direcionadas para suprir as necessidades mais básicas. Então, por isso que a gente sabe tão pouco sobre esse assunto. Não fomos ensinados ao longo da nossa formação. O estágio da autorrealização, de forma massificada, é uma conquista da modernidade. E olha como esse assunto já começou a ganhar relevância. A busca pelo termo propósito de vida no Google, ele cresceu 400% nos últimos 13 anos aqui no Brasil. O livro Propósito, do Prem Babra, que traz uma visão espiritualista do tema, já está há 50 semanas na lista dos mais vendidos no Brasil e foi um dos livros mais vendidos de 2017, o ano que ele foi publicado. O livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, que traz o tema sob a ótica cristã, foi lançado em 2002 e, pasmem, já é um dos livros mais vendidos da história da humanidade, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos. Filósofos brasileiros como o professor Mário Sérgio Cortella e o professor Clóvis de Barros trazem a visão da filosofia sobre o tema e estão ganhando status de celebridade com suas palestras e livros que têm títulos como A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, Por que Fazemos o que Fazemos, Qual é a Tua Obra, entre outras publicações. Perceba que mais e mais pessoas estão buscando conhecimento sobre o tema, porque mais e mais pessoas estão vivendo o estágio da autorrealização e mais pessoas sentem uma necessidade urgente de viver uma vida com sentido, com propósito. E as pessoas, assim como você está fazendo, estão buscando suprir essa necessidade de viver com propósito da forma que conseguem, buscando caminhos através da religião, da filosofia ou da ciência. E como você, todas as pessoas fazem parte de uma geração pioneira, onde os caminhos para essa descoberta ainda são pouco claros e bem dispersos. E esse é o motivo pelo qual esse curso existe, para que você não fique perdido nesse mar de informações desconexas. O curso Meu Propósito de Vida é o resultado do meu processo de busca pessoal e do Bruno, que começou há mais de 10 anos. Muitos e muitos estudos sobre isso e anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Há 4 anos, nós desenvolvemos uma metodologia de autotrabalho que já foi realizada por mais de 1.700 pessoas. A metodologia fornece uma estrutura e um passo a passo para que pessoas como você, que entraram na era da autorrealização e sentem a necessidade de viver com mais propósito, mas estão emperradas, pois não têm as habilidades necessárias para aproveitar essa nova fase da vida. Agora perceba o seguinte, mais e mais sociedades estão atingindo níveis de estabilidade que permitem o desenvolvimento saudável dos seus cidadãos. Logo, mais pessoas estão trazendo uma visão de mundo diferente, mais complexa, mais rica. E essas pessoas estão ganhando número e influenciando outras pessoas com suas ideias, seus trabalhos e suas criações. O resultado disso é que mais pessoas estão sendo provocadas e desafiadas em investir seus conhecimentos pessoais em busca do propósito. Isso é muito bom, mas isso também é um alerta. Você faz parte de uma geração pioneira, uma geração que está despertando para a necessidade do propósito. Você está na crista da onda, mas se você não surfar essa onda, você vai ficar para trás.
E para surfar essa onda, você precisa saber como fazer isso. Isso significa que você precisa identificar o seu propósito de vida e saber como usá-lo produtivamente na sua vida. Senão, você corre o risco de não conseguir acompanhar a complexidade do mundo que nós estamos vivendo. Mas como identificar o meu propósito vai me ajudar a lidar com a complexidade do mundo? Em um mundo de alta complexidade, tanta coisa acontecendo, o que mais existe são distrações. Ter um propósito é o que te dá uma direção, te dá um sentido para você caminhar. É o que te ajuda a ser mais assertivo, a dizer não para as coisas que realmente não estão alinhadas com você. Ter um propósito é o que te ajuda a suportar a incerteza de um mundo que muda tão rápido. É o que te dá resiliência quando os fracassos, que são inevitáveis, acontecem. Ter um propósito é o que te suporta para você caminhar com coragem por uma vida de altíssima complexidade. E se você acha que o mundo está complexo e acelerado hoje, espere para ver as próximas décadas. Isso só tende a aumentar. E o que acontece quando por alguma razão você para o seu desenvolvimento ficando estagnado no mesmo estágio? Para aguentar a dor existencial de não se sentir encaixado com a sua vida e de estar estagnado no seu processo evolutivo, você vai buscar um conjunto de atividades que vão servir como anestesiadores, aplacadores do seu tédio e da sua apatia em relação à vida. O fato é que você precisa se sentir vivo. Esse é o objetivo da vida. E se você souber viver com propósito, aí com certeza você vai abrir as portas da autorrealização na sua vida. Esse é um caminho sem volta, porque a evolução só tem um sentido, ela vai para frente. E segurar esse movimento só gera sofrimento e angústia. Hoje, são duas as doenças que estão sendo consideradas os males do século XXI, a depressão e a ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão será em 2030 a doença mais comum no mundo, afetando mais pessoas do que o câncer e doenças cardíacas. A depressão é chamada da doença da alma e ela surge com uma desconexão com o mundo, uma falta de interesse pela vida, exatamente pela incapacidade da nossa expressão no mundo real, da nossa essência. E a ansiedade ela ocorre quando superestimamos os desafios e os riscos em nossas vidas, ou seja, consideramos desafios muito difíceis e subestimamos a nossa capacidade de lidar com eles, ou seja, nos sentimos incapazes. A ansiedade é não conseguir sustentar a complexidade de viver. E infelizmente o Brasil já é o país que apresenta a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. E o que essas duas doenças são, se não uma expressão da nossa incapacidade de sustentar a nossa existência nesse mundo cada vez mais complexo? Elas refletem a nossa falta de habilidade e preparo para viver em um mundo cada vez mais complexo. Quem se preparar, quem resolver realmente investir no seu próprio autoconhecimento, é quem vai ganhar as habilidades para conseguir navegar em uma era tão complexa e criar uma vida realizadora com mais facilidade, fugindo dessas horríveis estatísticas. Hoje, nessa aula, nós falamos sobre os fatores externos que impactam diretamente o nosso processo de desenvolvimento psicológico e ficou mais claro para você as oportunidades e os desafios dessa nova fase que a humanidade está vivendo. E você pode entender que encontrar o nosso propósito de vida é fundamental para navegar em um mundo cada vez mais complexo, se quisermos ter uma vida realmente mais realizada e saudável. Então, na próxima aula, nós vamos responder a pergunta mais importante: como eu descubro o meu propósito de vida? Fique atento, pois você vai receber o link da próxima aula por e-mail. Nós vamos te explicar passo a passo toda a metodologia e todo o processo para que você desenvolva essa habilidade para criar e viver o seu propósito de vida. Sem mistérios, de forma bem direta e bem pragmática. Embasada nas mais modernas e recentes descobertas da ciência, usando técnicas que nós já estamos aplicando há anos com mais de 1.700 alunos. E uma dessas técnicas eu acredito que você nunca viu e eu acredito que ela vai te surpreender. É uma tecnologia que somente uma Porã utiliza em cursos no Brasil. Então aguarde, fique atento ao seu e-mail e deixe seus comentários aqui na página dizendo o que você achou dessa aula e se você acredita que você está preparado para descobrir o seu propósito de vida. Nos vemos em breve e bem-vindo ao século XXI, o século do propósito.